Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir no ônibus percorrendo 2 km, alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Antes de mais nada, a gente tem que estar atento que a questão, ela me dá dados que são distâncias e ela também me dá dados que são velocidades. E ela pede o tempo. Então, a gente tem que relacionar velocidade, distância e tempo. Tem uma equação que me diz que a velocidade média ela é calculada pela variação da distância dividido pela variação do tempo. Se eu multiplico por t em ambos os lados e divido por v em ambos os lados, eu vou encontrar que o tempo é igual à distância sobre a velocidade. Ou seja, assim eu consigo determinar o tempo tendo a distância e tendo a velocidade, que é o que nos interessa. Assim, não tem como escapar. Para mim resolver essa questão, eu vou precisar calcular o tempo em cada um dos dias, tanto no ônibus quanto da bicicleta, e comparar eles. Vejamos só. Na segunda de ônibus, o estudante vai percorrer 2 km com velocidade 9. Então, o tempo vai ser 2/9. E de bicicleta, ele vai percorrer 3 km com velocidade 15. Aqui, eu preciso comparar frações. Uma opção que eu tenho é, lógico, aplicar divisão e dividir isso, fazer 12 divisões para mim conseguir comparar. Só que isso é demorado. Então, eu vou ter que comparar essas frações utilizando uma técnica. E para isso, eu vou utilizar simplificação e equivalência. Percebam que aqui na bicicleta, nesse caso, eu consigo simplificar o 3/15 por 3. E eu vou encontrar 1/5. Ok? E para mim comparar duas frações, eu preciso que ou o numerador ou o denominador sejam iguais. Então, eu posso também aqui multiplicar tanto o numerador e o denominador por 2, eu vou encontrar 2 décimos. E agora, pensando em 2 décimos e 2 nonos, eu posso pensar que eu tenho 2 dividido em 9 partes e 2 dividido em 10 partes. Lógico que o 2 dividido em 9 partes vai ser maior que o 2 dividido em 10 partes. Então, sim, eu posso concluir que, nesse caso, o tempo da bicicleta é menor que o tempo do ônibus. E é isso que eu vou fazer em cada um dos outros 5 dias. Na terça, ele vai andar 2 km a uma velocidade de 20. E de bicicleta, ele vai andar 3 km a uma velocidade de 22. Aqui eu consigo simplificar esse 2/20 por 2, encontro 1 décimo. E eu posso equivaler ele por um fator 3 e encontrar 3/30. E agora, se eu for comparar 3/30 com 3/22, eu tenho que 3/30 é menor do que 3 sobre 22, o que me dá que o tempo do ônibus é menor que o tempo da bicicleta. Indo para a quarta-feira de ônibus, ele vai percorrer 2 km a uma velocidade de 15, e de bicicleta ele vai percorrer 3 km a uma velocidade de 24. O único que eu consigo simplificar aqui é o 3 sobre 24, que vai me dar 1/8, simplificando pelo fator 3. E se eu equivaler agora o numerador a 2, eu vou ter 2 sobre 16. E novamente, eu tenho 2 sobre 15, 2 sobre 16. 2 sobre 16 é menor do que 2 sobre 15. E assim eu vou fazendo. Vamos lá, não tem como escapar disso. Na quinta de ônibus, ele vai andar 2 km a uma velocidade de 12. E de bicicleta, ele vai andar 3 km a uma velocidade de 15. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 2 sobre 12, vou encontrar 1/6. E vou equivaler o numerador a 3, encontrando 3 sobre 18. E 3 sobre 18 é menor do que 3 sobre 15. Na sexta-feira de ônibus, ele vai andar 2 km a uma velocidade de 10. E de bicicleta, 3 km a uma velocidade de 18. Simplificando 3 sobre 18, eu encontro 1/6. E equivalendo o numerador a 2, eu encontro 2 sobre 12. E 2 sobre 12 é menor do que 2 sobre 10. Por fim, no sábado, de ônibus, ele vai andar 2 km a uma velocidade de 30 km por hora. E de bicicleta, ele vai andar 3 km a uma velocidade de 16. Simplificando aqui o 2 sobre 30, eu vou encontrar 1/15. Equivalendo a 3, eu encontro 3 sobre 45. Que disparadamente vai ser menor do que o 3 sobre 16. Logo, como a questão me pede em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia, ele vai andar de bicicleta quando o tempo da bicicleta for menor. E o tempo da bicicleta vai ser menor na segunda, na quarta e na sexta. Ou seja, letra C.